Hoje nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e temos a honra de receber aqui no estúdio da TV Assembleia o João Alfredo de Oliveira, que é o secretário-geral do Sindicato dos Servidores do Sistema Prisional. Muito obrigado, João Alfredo, pela sua presença. Eu tenho certeza que você vai dar uma grande contribuição para que a população, para que o telespectador da TV Assembleia entenda de fato o que vem acontecendo hoje no sistema prisional, nas penitenciárias, nas cadeias, né? Porque você é um militante histórico dessa categoria, é secretário-geral, visita os presídios e sabe da real situação que não é nada boa, né? Nós estamos acompanhando a luta de vocês, dos servidores, nós recebemos aqui no nosso gabinete muitas denúncias, muitas reclamações da falta de investimento nos servidores do sistema prisional, da questão da superlotação dos presídios, dos baixíssimos salários dos servidores, das ameaças de morte, enfim. Eu queria que você falasse um pouco para o telespectador qual é a real situação hoje, do servidor do sistema prisional do Estado de São Paulo. Obrigado pela visita, deputado. São poucos os órgãos, né, que abrem espaço para o sindicato estar explanando um problema assim tão complexo. Hoje, o sistema prisional está muito complexo, Genasi. Para você ter ideia, são 149 unidades prisionais para abrigar cerca de 170 mil sentenciados. Ou seja, todas as unidades nossas estão superlotadas. A gente está enfrentando uma dualidade muito grande. O servidor penitenciário está sendo caçado hoje, não só fora, mas também dentro da unidade. Estamos tendo muito caso de espancamento, tá? E um problema que agora apareceu e que a gente não tinha antes é a questão do semiaberto. Com a saída da Polícia Militar, com a criação do AEVP nas muralhas dos presídios, conseguimos trazer o índice de evasão, o índice de fuga, quase a zero, tá? Só que as unidades de regime semiaberto, os CPPs, né, os IPAs, né, igual tinha o de Rio Preto e agora ainda persiste o de Bauru, não tem esse tipo de segurança, não tem o AEVP para fazer a guarda interna da muralha. Com isso, estamos tendo alguns resgates. Tivemos por último agora no CPP de Mongaguá, tá? Os companheiros de plantão foram rendidos de fora para dentro da unidade de elementos que foram para dar fuga a um cidadão preso. Tem poucos funcionários, hoje tem um déficit de funcionários, de número de funcionários e de presídios. Você falou que tem poucos presídios no estado de São Paulo para atender toda a demanda do sistema prisional. Quantos presídios vocês calculam que o Estado de São Paulo tenha que construir para acabar ou diminuir, pelo menos, a superlotação hoje dos presídios do Estado de São Paulo? Já havia a promessa do governo Serra, deputado, na sua gestão, né, de construir 49 unidades prisionais. Tá? Isso, por hora, satisfaria. Tá? Acabaria com a superlotação que a gente vem enfrentando. Só que, eu não sei se por plano de governo ou por falta de recurso, não sei explicar bem o porquê, isso aí caberia ao José Serra estar explicando, né? Foram construídas apenas 6, tá? Então, assim, as unidades que existem hoje no Estado, que são instituídas para abrigar 768 detentos, abrigam em torno de 1.200, 1.300, algumas chegam a abrigar até 1.500 sentenciados. Assim, é totalmente desumano. Dessa forma, o preso já não está satisfeito por estar enclausurado, tá? Mal instalado, pior ainda. E assim, quem sofre as mazelas, quem é o primeiro alvo do descontentamento geral da população carcerária é o servidor penitenciário. Então, quer dizer que o servidor do sistema prisional, além dele enfrentar as péssimas condições de trabalho, os baixíssimos salários e o autoritarismo do governo também, que persegue, que transfere, parece que tem, por exemplo, o servidor do sistema prisional não tem uma lotação num determinado presídio, né? Ele é afastado, ele é transferido, se ele faz uma denúncia, por exemplo, ele pode ser transferido lá para o Pontal do Paranapanema, ou do Pontal do Paranapanema ele é transferido para o Vale do Ribeira. Me parece que tem muito isso. Então, vocês enfrentam, então, né, o crime organizado, né, as pessoas que estão presas. Existe muita ameaça de morte, de perseguição
em relação ao servidor do sistema prisional, dentro e fora também, porque o servidor tem família, tem filhos, tem pai, tem mãe. Então, às vezes, nós recebemos denúncias de que o servidor está sendo ameaçado também, não só dentro do presídio, mas fora também, e os seus familiares. Como que é essa situação? Como que o servidor lida com isso? Ele tem que enfrentar, né, essa situação e tem que enfrentar o governo ainda que não investe na categoria. Justamente. Vocês ficam no fogo cruzado, né, espremidos dos dois lados. Justamente, o servidor penitenciário assim, vive uma dualidade sem tamanho. Eu até costumo assim, comentar em alguns lugares que vou, né? O agente penitenciário vive uma dualidade. Nós somos considerados policiais pelos bandidos, somos considerados civis pelas autoridades e bandido por grande parte da sociedade. Tá? Isso de pessoas que não sim, tiveram a presteza de conhecer a importância do trabalho do servidor penitenciário. O agente penitenciário só é lembrado nos momentos ruins, quando alguma coisa não vai bem. Por exemplo, tem uma fuga, uma rebelião, ou encontrado uma arma, ou encontrado drogas numa penitenciária, o primeiro a ser lembrado de forma negativa é o agente penitenciário. Tá? Quando, igual está agora, a maior calmaria, não acontecendo nada em nossas cadeias, não acontecendo nada em nossos institutos prisionais, instituições prisionais, mesmo com toda essa mazela, mesmo com todo o desconforto, mesmo com toda a superlotação, ninguém para pensar que a prestatividade do trabalho do servidor penitenciário é que está ocasionando tudo isso. O pessoal assim, acha muito mais fácil bater, chicotear. Respondendo a sua pergunta, deputado, o servidor penitenciário tem a expectativa de vida assim, de 45 anos. Por quê? Porque a gente fica sob muita pressão. Tá? Se não fosse só a pressão do embate com o próprio sentenciado, você está ali, você sabe que eles são criminosos, né? São pessoas de índole assim, muito, muito negativa mesmo, né? E que, assim, que a gente é obrigado a conviver e em alguns casos até assim, bater de frente mesmo, né? Então, só por isso já causa assim, um frenesi mental da gente tremendo. Tem ainda a parcela de contribuição do governo. Com os bondes, mesmo como você mesmo citou aí na sua pergunta, né? Com as transferências arbitrárias. Hoje, explica para o telespectador o que é um bonde, né? Porque no sistema prisional se fala muito isso, mas o telespectador tem que saber o que é um bonde. Ah, tá. Um bonde, deputado, telespectador, é quando um servidor está lotado uma devida unidade, e aí o governo, alegando necessidade de trabalho, da noite para o dia, pega esse servidor e remove para uma distância muito grande do seu domicílio. Foi o que aconteceu com o servidor, o Gênesis Andrade, né, que foi transferido, foi perseguido, foi retalhado porque fez uma manifestação pública denunciando, né, aí toda a crise do sistema prisional num evento onde estava presente o governador Geraldo Alckmin. Por ele ter feito essa denúncia pública, ele foi retalhado, foi vítima desse bonde, é isso que aconteceu com ele. Nós queremos até aproveitar, prestar solidariedade ao Gênesis, que é um militante, é um defensor dos servidores do sistema prisional, está em todas as lutas, também pertence, é quadro do sindicato, né? Do sindicato de vocês, mas está sendo perseguido, transferido. Nós estamos fazendo, inclusive, um requerimento de informação e fazendo também um pronunciamento na tribuna contra essa transferência arbitrária, autoritária, punindo um servidor que ousou falar a verdade, né? E nós já acabamos com a lei da mordaça no Estado de São Paulo. O servidor público do Estado pode falar, pode denunciar, pode criticar, sim, o governo, quando existe algum erro ou alguma injustiça. Ele denunciou exatamente isso. Então, a nossa solidariedade ao Gênesis Andrade, que está sendo perseguido lá na região de Taubaté, porque falou a verdade, porque denunciou as mazelas do sistema prisional. Então, igual ao Gênesis, muitos outros servidores passam assim, pelo mesmo tipo de situação, pelo mesmo tipo de problema. Às vezes, não contra a autoridade de alta patente, como foi o caso do Gênesis aí com o incidente com o governador, mas os desmandos na própria unidade. Hoje, a maioria das unidades prisionais são feudos, e os diretores muitas vezes pensam que são senhores feudais. Tá? E assim, se o servidor desobedece ou deixa de acatar alguma ordem, por mais absurda que seja a ordem do diretor, ele se sente no direito de poder tá dando esse bonde, tá transferindo, tá de uma forma ou de outra, punindo aquele servidor. Isso tem ocorrido bastante.
Uma dualidade que a gente, assim, encontra bastante é a questão da escolta, tá? Nós temos aí o agente de escolta e vigilância, que é o EVP, né? Mas como não foi, assim, devidamente equipado, tá? Eles não têm armamento condizente, não têm viatura condizente, tá? E eles ainda não fizeram um curso preparatório, não estão totalmente capacitados ainda para estar fazendo as escoltas. A maioria das escoltas feitas das unidades prisionais, a gente ainda conta com a polícia militar. Só que tem casos, deputado, que ou não tem, não tem policial militar, me fugiu a palavra agora, não tem policial militar disponível para a escolta, né? Ou o caso assim é de muita urgência, quando o preso passa mal ou mesmo simula passar mal, tá? Cabe ao servidor penitenciário, muitas vezes o agente não podendo, sabendo que está lá no seu contrato de trabalho, que não pode efetuar a escolta, acaba fazendo. Por quê? Porque a gente tem que tomar raciocínio assim de forma muito ligeira, muito rápida. Para nós é muito mais fácil você assinar, muitas vezes, né, uma facilitação de fuga do que uma omissão de socorro. Então, assim, por esse ato descabido, por essa imposição truculenta do próprio Estado, o servidor penitenciário fica refém. Numa situação dessa, qualquer uma das duas atitudes que ele tomar é equivocada. Então, se ele não socorre o preso, ele está incorrendo em um crime, e se ele socorre, ele está incorrendo em outro. Essa é uma denúncia muito grave, né, João? Porque a população tem que saber, por exemplo, que nós estamos acompanhando isso através de um grupo de agentes de escolta que vem se relacionando aqui, trazendo denúncias, e nós conversamos muito com vários deles. Tivemos até uma reunião com o secretário o Lorival, né? Sim. O secretário de Administração Penitenciária, e foi com a gente, inclusive, organizando esse movimento, o servidor que você conhece, o René Espósito, sim, que é agente de escolta. Nós ficamos, assim, extremamente perplexos com a situação, porque não há segurança alguma no transporte dos presos. Deputado, né? Só corrigindo um pouco, o René Espósito, ele é motorista. Isso, é motorista. Então isso, é motorista. Das escoltas. Motorista. Então, e nós entramos em contato com essa deficiência que você acabou de dizer, que na verdade coloca em risco não só a vida dos agentes, né, dos motoristas e de quem está ali acompanhando, mas da população, porque o preso pode fugir também. Ele não tem, né, não há segurança alguma, ou seja, o governo é muito responsável e leviano, porque ele não oferece as condições adequadas para que o transporte seja realizado com segurança, com a segurança mínima. Que isso existe, transportar um preso tem que ter muita responsabilidade, muita segurança. E o Estado é leviano e irresponsável e não oferece as condições, penalizando, sobretudo, os servidores e toda a população que corre um sério risco de ter o preso, né, resgatado por quadrilhas e etc., como você bem conhece. Você lembrou do René Espósito, e eu, assim, vou querer comentar um pouquinho o pessoal da carreira meio, tá? Na qual o René faz parte. Hoje, nós temos carreira afim da Secretaria da Administração Penitenciária, só o agente penitenciário e o AEVP. Nós temos na carreira... temos muito pessoal da carreira meio, né, que é da 1080, isso, da 1080, né, assistência social, e também da 674. Esse pessoal, eles, todas as vezes que a gente vai tentar uma negociação salarial para eles, tá, o governo alega que eles também atuam em outras secretarias. Então, eles, assim, diz que a gente não negocia a questão salarial para eles, quando muito melhoria de salário. Só que esses companheiros, eles estão, assim, estão expostos quanto o servidor, quanto o agente penitenciário, quanto o EVP. Tá? Eles sofrem as mesmas mazelas, eles são, assim, expostos ao mesmo tipo de periculosidade, ao mesmo tipo de insalubridade, tá? E não são reconhecidos. Desta feita, o salário deles é muito reduzido. Muito reduzido, aí o que acontece? O pessoal presta concurso, assume, fica pouquíssimo tempo na Secretaria da Administração Penitenciária, presta um outro concurso, vai embora ou simplesmente pede exoneração e vai cuidar de outros afazeres. Daí, é um cargo que não pode ficar vago, alguém tem que tocar. Como não tem quem toque, ele pega o servidor penitenciário. Só que não pega o servidor penitenciário que está ingressando na carreira, que seria o ASP-1. Pega um cara já mais tarimbado, um cara que tem um pouco de conhecimento, seja lá o ASP-3, o ASP-4, que tem um salário
assim, às vezes, o dobro do profissional que acabou se demitindo. É malversação do dinheiro público isso também. Tá? Se valorizasse um pouco mais, se tirasse esse pessoal da vala comum, se trouxesse esse pessoal totalmente para a SAP, a gente resolveria N problemas. Tá? Entre eles, a falta de funcionário. Assim, a gente teve um número um número assim, perfeito, em 94, que era um servidor penitenciário para cada 2,17 presos. Tá? Isso hoje, quando? Em 94. 94. E agora isso mudou para hoje está em torno aí de 7 a 10 presos por agente. Mudou muito, né? Assim, o telespectador, o pessoal em casa, às vezes fala, porra, 1 para 2,17 é muito. Não é. Por quê? Porque a gente reveza em turno. A gente está exposto à síndrome do emparedamento, né? A maioria das vezes na unidade a gente tira 12 horas de plantão em uma gaiola. Assim, nós somos mais oprimido, mais humilhado, mais subjugado que o próprio sentenciado. O sentenciado mesmo abrigando assim na hora de recolha, né? À noite principalmente, ficando tumultuado em vários, se ela que abriga 12, por exemplo, aí ter o dobro, às vezes quase o triplo disso, assim, o sindicato também não aprova, o sindicato quer também a melhor condição para o sentenciado, que tendo melhor condição para o sentenciado, com certeza essa melhor condição vem para o agente, e o agente também pode dar uma melhor resposta para a sociedade. Mas para não perder meu raciocínio, até já perdi um pouco, a questão do... Se a gente conseguir tiver um número condizente, a gente vai ter como cuidar mais do cárcere. Hoje, essa cifra que eu passei, um agente para cada 7 ou 10 sentenciados, o plantão nosso são de 12 horas. Tá? Um plantão de 12 horas são necessários 4 turnos. Então você divide os agentes por 4. A bem da verdade, nem são só 4, são 5. Tá? Pela questão que eu te passei também, do pessoal que é obrigado a ir fazer o trabalho administrativo, que são os diaristas que nós chamamos. Então você pega esse número reduzido de agentes, ainda divide por 5. Já teve situações, não nesse governo, no governo passado, teve situações de a gente chegar numa penitenciária, num plantão noturno, né? Estava tendo algumas irregularidades ali, a gente chegou para socorrer os companheiros. Tinha 1.200 presos na unidade, que era o CDP de Osasco aí, 1.200 presos na unidade, tinha 4 agentes tocando plantão. Isso é totalmente desumano. Você já entra para o cárcere como refém. Com certeza. João, e tem muito adoecimento do servidor, né? Quais são as principais doenças adquiridas no trabalho do sistema prisional? Tem doenças mentais e físicas também, porque é uma área de muito conflito, de muita tensão, de muito perigo, né? Uma área extremamente difícil para o servidor que está ali. Então eu queria fazer essa pergunta para você, como que é o adoecimento? Tem muito servidor doente de licença por conta das péssimas condições de trabalho, e também o salário médio. Por exemplo, eu peguei um olerite outro dia, que o René Espósito me trouxe, de R$700, que era o salário de um agente de escolta. Eu fiquei, assim, perplexo, porque como que uma pessoa que trabalha no sistema prisional, enfrentando perigo, ameaças de morte, que coloca também em risco a sua própria família, só recebe R$700. Um absurdo isso, é uma afronta à dignidade do servidor. Queria confirmar se os salários são tão baixos assim mesmo, ou se eu peguei um olerite equivocado. A questão das doenças, deputado, assim, a gente está muito exposto à síndrome do emparedamento. Tem até algum estudo que a questão das fugas, tentativa de rebeliões, sempre ocorre depois da 8ª hora que o servidor está em plantão. Por quê? Até a 6ª, até a 8ª hora, assim, a sua questão de intelecto está perfeita. Passou daí, ela já começa a decrescer. Vem o cansaço, o desgaste. Sim, já começa a decrescer. Então daí é que vem essas coisas. Nós somos muito acometidos por problema mental. Tá? Depressão, síndrome do pânico, mesmo. E até perseguição em si mesmo, né? Muitos companheiros, né, acabam sucumbindo, né? E assim, é crescente o número de afastamento. Tanto é que foi criado aí há alguns anos atrás, né? Foi até aprovado pelo próprio governo, me fugiu o nome.
Um programa? Um programa, um programa da saúde mental do servidor penitenciário. Isso, a saúde mental do servidor penitenciário. Foi aprovado, tudo passou pela casa aqui, beleza, tudo certinho, só que tem lei que pega e tem lei que não pega. Essa não funcionou. Essa não funcionou, não foi posto em prática. Eu não sei se faltou vontade política, eu não sei o que houve. Mas o governo tem que respeitar a lei, nós vamos acionar, você passando essa informação, nós vamos aqui acionar o Ministério Público para pressionar o cumprimento da lei. O governador tem que cumprir essa lei aprovada, o governador tem que dar o exemplo, ainda mais numa área importante, estratégica como essa, que é a saúde mental dos servidores do sistema prisional. Então, já registro aqui a nossa intenção de acionar o Ministério Público em relação a esse tema. A questão salarial que você fez aí na sua pergunta, o salário do servidor penitenciário não condiz com os riscos da função. Tá? É assim, a gente nem bate na tecla de que a gente ganha pouco, que a sociedade já sabe que a gente ganha pouco mesmo. A gente assim já bate na tecla de que não condiz com o risco da função. Por que eu digo que não condiz com os riscos da função? O servidor penitenciário, tal qual o policial civil, o policial militar, ele é cerceado de muita coisa, deputado. Assim, nós não podemos habitar em qualquer área, em qualquer parte. Há muito companheiro que... Teve até um caso de um companheiro nosso que mora no Jardim Nova York, aqui na capital paulista. Na época dos ataques, ele teve assim que jogar mudança no caminhão e sair da noite para o dia. E tanto quanto eles, muitos que ainda acabam morando assim nos arrabaldes, o uniforme da gente para que a população, que a própria vizinhança não identifique ele como servidor penitenciário, ele lava escondido no banheiro dentro de casa e bota para secar atrás da geladeira. Sai para trabalhar de manhã, sai com o uniforme dentro de uma mochila e só troca quando chega na unidade prisional. Então, olha assim a afronta que esses baixos salários aí, que o descaso do governo causa para nós. E vocês têm estatísticas de mortes, de agentes, de servidores que são mortos principalmente pelo crime organizado? Teve algumas mortes, eu me lembro, quando teve aquela rebelião do PCC, né, aqui em São Paulo, que parou o Estado. Alguns servidores foram executados, mas assim, na estatística geral, tem muita morte de servidor? Olha, deputado, eu nem entro nessa seara, nem culpo o crime organizado, porque a gente não tem esse estudo, né? Sei. Mas é evidente, né, em 2006... houve aquelas mortes, né, de policial civil, policial militar e até guarda municipal. Naquele episódio, em questão de poucos dias, do dia 11 ao dia 13, foram assassinados 16 companheiros. Tá? E de lá para cá, a coisa assim não parou muito. Não diminuiu muito. Não diminuiu. É difícil o mês que passa o Estado sem ter sido assassinado um servidor penitenciário. Ô, João, outra pergunta que eu gostaria de fazer é em relação, assim, o governo estadual tem feito uma propaganda que ele esvaziou as cadeias, as delegacias, né? As delegacias do Estado de São Paulo não tem mais presos, porque elas estavam lotadas e o governo, enfim, esvaziou as delegacias. As delegacias não tem mais as cadeias. Para onde foram os presos que estavam nessas cadeias? Vieram para o sistema prisional, vieram para a SAP, para a Secretaria de Administração Penitenciária. Aí que tem a superlotação. Esse é um dos motivos da superlotação também. E a questão da justiça também influencia, porque a justiça é lenta, muitas vezes ela demora demais para soltar uma decisão, né? E aí, às vezes, o preso já não oferece mais perigo, já terminou a sua pena, e ele continua lá porque a justiça, o sistema judiciário também é muito lento, também muito sucateado nesse sentido. Tem uma relação? Ah, sim, totalmente. É um dos grandes problemas do sistema prisional hoje é esse. Se a justiça nossa fosse mais dinâmica, assim, com certeza já teria, em grande parte, resolvido o problema da superlotação. Porque muito preso já está com a situação definida e ainda continua no cárcere, dado a morosidade da justiça. Desde que eu entrei no sistema prisional, sempre, assim, de épocas em épocas, vem um comentário de que o judiciário vai fazer um mutirão para mapear qual é o sentenciado que está com a situação definida e tal, e botar em liberdade. Os próprios presos já não acreditam mais e fazem chacota até. Eles chamam de mentirão, nem mutirão é mais. E João, tem muitos presos que poderiam estar soltos, que não oferecem nenhum risco para a sociedade, não são violentos, poderiam estar soltos, mas ficam presos por uma
incompetência... Fica preso pela burocracia. E da burocracia da justiça. É isso? Isso existe mesmo. Realmente, né? Isso existe, de fato. Assim, se o judiciário fosse mais dinâmico mesmo, né? Se voltasse de fato para a causa mesmo do sentenciado, quisesse mesmo apurar, fazer girar, tornar a coisa dinâmica, com certeza, muitos que estão trancafiados hoje já teriam condição de ir para a rua. João, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos aqui conversando sobre o sistema prisional, sobre a situação, principalmente dos servidores do sistema prisional. Daqui a pouco.